Aleluia. Te louvamos, te bendizemos ao Senhor. Somos gratos pelo teu mover nesse lugar, ó Deus. Muito obrigada pela tua presença, Senhor. Muito obrigada, Deus. E com esse mesmo espírito, ó Deus, eu quero te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nesse lugar, ó Pai. Vai abençoando o teu filho, ó Pai, que ele possa, Senhor, trazer uma palavra vinda de ti, ó Deus, que vidas venham ser mudadas e transformadas nesse lugar, ó Pai, que a boca do teu filho, ó Pai, possa falar aquilo que o Senhor quer falar nessa noite a cada um de nós, ó Pai, que os nossos corações estejam sensíveis para ouvir a tua voz, ó Pai, desde já, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Aleluia, amém. Shalom, povo de Deus. Graça e a paz a todos, amém. Motivo de alegria, irmãos, estamos aqui para adorar o Senhor. Primeiro, que hoje é domingo, e também primeiro, que hoje é primeiro. Então você veio dar sua primícia para Deus. Não tem coisa melhor do que a gente começar o nosso mês primiciando o nosso Deus, cultuando o nosso Deus. Em meio aos embates, em meio às lutas, mas a gente precisa entender uma coisa, precisamos cultuar o nosso Deus, principalmente que são dias difíceis, são dias que a gente tem visto muita perseguição da igreja, mas o nosso Deus, o nosso Abba, o nosso Pai, Ele não tem deixado de cuidar de nós. Então queria dar um beijão pro meu pai espiritual, que não pôde estar aqui nessa noite. Beijão, paizão, te amo. Começando aqui, tá aqui. E queria também, assim, estar liberando uma unção de alegria no seu coração. Você que não visita o casal aí, sinta-se à vontade, a casa é de vocês. Você que nos assiste pelo canal, que Deus abençoe tua casa poderosamente nessa noite. Vocês creem que Deus tem uma palavra para vocês essa noite, irmãos? Vocês creem mesmo? Então, Deus vai falar com vocês, amém? Tem uma palavra no coração que Deus trouxe para compartilhar com vocês essa noite. E está lá no livro de Números. Calma aí que eu vou falar. Amém, irmãos? Livro de Números, capítulo 13. A gente vai estar lendo aí o versículo 1 ao 3, depois do 17 ao 29. Todo mundo achou? Números 13, versículo 1 ao 3, depois a gente vai para o 17 ao 29. E vai dizer assim: enviou e falou o Senhor a Moisés, dizendo: de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou os Moisés do deserto de Pará, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Vai agora para o versículo 17. Vamos lá. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi por aqui, para a banda do sul, e subi a montanha. E vede que a terra é um povo que nele habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se é boa ou se é má? Quais são as cidades em que habita? E se os arraiais são em fortaleza? E também, qual é a terra, se é grossa ou magra? E se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E era aqueles dias, os dias da primícia das uvas. Assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul, e vieram a Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. 23. E depois vieram até o vale de Escol, e dali certamente um ramo de vide, com um cacho de uvas, ao qual trouxe 2 homens, sobre uma verga, como também romãs e figos. E chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa de cacho de uva que ali cortaram os filhos de Israel. E depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, e Cádiz, e tornando deram-lhe contas a ele, a toda a congregação.
e mostrou-lhe o fruto da terra. 27. E contaram-lhe e disse: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, a cidade forte e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Até aí, irmão, poder sentar em nome de Jesus. Quando a gente para ver, irmão, essa passagem aqui de Números, onde Deus ele fala com Moisés para enviar um povo para a terra. Só que quando a gente para para analisar, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 a seguir, a Bíblia diz que havia esse povo, esse mesmo povo aqui, ele estava lá, amassando barro para Faraó, estava lá no Egito, e a Bíblia diz que Deus, ele ouve o clamor desse povo, porque o povo estava sofrendo, o povo estava sendo escravo, mas era um povo de Deus, era um povo que conhecia a Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele ouve o clamor desse povo, e no coração de Deus, Deus diz assim, ó, enviarei um libertador. E quem é esse libertador, diácono? Moisés. Então Deus envia esse libertador para que pudesse tirar aquele povo daquela aflição, daquele sofrimento, daquela perseguição que aquele povo vivia ali no Egito, na escravidão. E quando Deus separa Moisés para fazer isso, Deus diz assim, ó, eu vou te enviar para você tirar o meu povo dali e levarei eles para uma terra que mana leite e mel. Então o próprio Deus já tinha colocado no coração que levaria esse povo para esse lugar onde manava leite e mel. Então quando a gente para analisar aqui esse capítulo 13, onde Moisés está aqui agora, reunido com esse povo, e Moisés diz assim, ó, lembra da promessa de Deus que ele fez lá, quando começou a tirar a gente do Egito, o tempo agora é agora, e chegou o tempo de vocês conhecer a terra que ele falou, uma terra que emana leite e mel. Então Moisés pega ali, irmãos, e separa homens, 12 homens, da tribo ali, de cada tribo, para poder ir ver essa terra. E quando a gente para analisar, queria que vocês acompanhassem comigo aí, o versículo 2, ele diz assim, ó, e enviou os homens que espiam a terra de Canaã, e que hei de dar aos filhos de Israel, e cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo, agora pega a parte B que vai dizer assim, ó, sendo cada qual maioral entre eles. Então olha bem para cá, irmão, quando Moisés separa esses homens, não foram homens qualquer, a Bíblia vai deixar declarar que foram os cabeças pensantes de cada tribo. Então a gente vai aprender algumas coisas nessa passagem aqui hoje. A gente vai começar a compreender como homens, cabeça pensante, homens inteligentes, homens separados de cada tribo. Porque imagine, Deus não ia falar para Moisés, pegue qualquer um. Deus falou, pegue os mais inteligentes, ou seja, os mais sábios daquele lugar. Os homens que eram líderes de cada tribo. Porque era uma missão que Deus tinha ali preparado para aqueles homens. E não seria qualquer pessoa para fazer aquilo ali. É por isso que nessa noite, o tema dessa mensagem é atitude ou perseverança. E a gente vai começar a compreender algumas coisas aqui com esses homens. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Então, quando Moisés ele separa esses homens, por quê? Essa missão, irmãos, não era qualquer coisa. Imagine aí, tinha que ser verdadeiramente homens que perseverassem para alcançar essa promessa. Porque a terra que Deus mandou Moisés espiar não era qualquer coisa. Era uma terra que manava leite e mel. Então vai comigo aí. A primeira coisa que a gente aprende aqui é, a promessa, ela é lançada, mas só os perseverantes vai alcançar. A promessa, ela é lançada, mas só os perseverantes ela vai alcançar. E para alcançar, você precisa ter uma visão espiritual. Primeira coisa que eu quero tratar aqui é, a promessa é lançada, mas para você alcançar, você precisa ter uma visão espiritual. Porque imagine, esses homens estão indo para um campo agora o quê? Um campo inimigo. Era um lugar onde eles não tinham conhecimento. Era um lugar que eles estavam indo para conhecer. Era um campo inimigo, porque eles estavam acostumados no deserto onde eles estavam. Mas agora eles precisavam ir para um lugar, espiar, analisar aquela terra, para poder finalmente usufruir daquilo que Deus liberou. Mas olha bem para cá, se os olhos deles não tivessem espiritual, tivessem natural, eles só iam conseguir ver aquilo que estava diante dos seus olhos, mas eles não conseguiriam ver aquilo que Deus queria que eles vissem. E olha assim, toda vez que você vai enfrentar algo para receber de Deus, porque Deus existe uma promessa para mim e para você que está aqui nessa noite, amém? Você crê nisso? Mas entenda uma coisa, se você não tiver visão espiritual para você receber daquilo que Deus já liberou para você receber, você não vai receber, irmão. Principalmente porque quando você está no campo inimigo, a primeira coisa que o inimigo vai querer fazer
Quem aqui já tirou uma foto sabe como é, né? Você dá aquele zoom assim, fica um negócio bem espaçoso. A mesma coisa quando você está no campo inimigo. Por quê? Quando você está lá, o inimigo ele quer dar um zoom naquilo que não é pequeno, mas como ele dá um zoom, parece que aos seus olhos naturais fica um grande. E se isso aí, você olhar com os olhos naturais, vai causar o que em você? Medo. Sim ou não? Porque você vai olhar assim e vai dizer, pai, será que eu sou capaz de conseguir vencer isso aí para usufruir daquilo que Deus está me dando? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Então esses homens estão aí, nesse campo, né? E eles precisam ter uma visão espiritual. A segunda coisa, eu queria que vocês olhassem só comigo aí no versículo 33, antes de eu pular para a segunda coisa. Segunda lição que a gente aprende aí. Olha comigo aí o que eles vão dizer. Eles vão dizer assim, ó: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então olha bem para cá. Primeira coisa que esses homens, quando eles chegam ali nesse campo, eles só olham para os gigantes. E eles vão dizer assim, ó: aos nossos olhos é impossível conquistar, porque é como se eles fossem o quê? Gafanhotos. Mas quem são esses Anaques, diácono? Esses Anaques são os filhos dos Nefilins. Quem são esses Nefilins? São os filhos de Deus, que quando a Bíblia vai deixar declarar que antes do dilúvio, os filhos de Deus, ou seja, os anjos, eles olham para a terra e eles se encantam com as mulheres da terra, com as filhas dos homens, porque vai dizer que a Bíblia vai dizer que naquela época, aquelas mulheres eram muito lindas. Então eles descem para a terra ali e casam com essas mulheres. E a Bíblia vai dizer que quando esses anjos, esses filhos de Deus, se casam com elas, que eles têm filhos, eles se tornam gigantes. Então, essa descendência desses Anaques aqui, onde esse povo de Israel agora está ali, tendo um encontro com eles, faz parte dessa descendência desses anjos. Então, eles olham para aqueles homens ali e dizem, rapaz, será que Deus nos enviou para uma cilada? Porque os primeiros olhos que eles vão ver é algo natural. Vamos lá? Segunda coisa que a gente aprende aqui, irmão, com essa história é, muitos não têm alcançado, a promessa de Deus é lançada, mas muitos não têm alcançado, porque tem mais valorizado os gigantes do que a presença de Deus. Vai comigo para o versículo 28. Olha que vai dizer assim, ó: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades fortes e muito grande. E também vimos ali os filhos de Anak. Então, olha bem para cá. Aquele povo está ali, diante desses gigantes ali. Mas quem enviou eles para lá? Não foi Deus? Quem falou com Moisés ali no deserto? Não foi Deus? Então, você acha que Deus não ia cuidar, proteger desse povo ali? Sim, eu creio que sim. Mas no momento que eles vão para ali, eles não prezaram a presença daquele que eles carregavam, ou daqueles que enviou ele. Eles só estavam conseguindo olhar para o gigante. Então, olha, muitas das vezes não é assim. Deus ele quer liberar algo grande, poderoso para mim e para você receber. Mas se você muitas das vezes não prezar pela presença dele, daquele que te enviou, aquele que está confiando em você, aquele que você carrega dentro de você, que é o Espírito Santo, muitas vezes você só vai conseguir olhar para o gigante. Você não vai prezar pela presença de Deus. Vocês estão comigo? Então olha bem para cá, irmão. Quantos não recebeu, muitas das vezes, uma promessa de envio, né? E às vezes se encheu de atitude. Recebeu a promessa, se encheu de atitude. Só que, muitas das vezes, quando começou a aparecer os gigantes, se amedrontou. E esqueceu de quem chamou ele, ou de quem liberou a promessa sobre ele. Olha se não é assim. Vamos lá? Então, para de valorizar os gigantes. E começa agora a valorizar aquilo que Deus confiou a você. Vocês estão comigo? Terceira coisa que a gente aprende aqui, irmão. Vamos lá. Terceira coisa que a gente aprende aqui é: Deus, ele fez a promessa, mas ele garante a vitória. Mas vai bem para cá. Só que ele não disse que não vai ter luta, amém? Toda promessa que Deus libera sobre a vida do homem e da mulher de Deus, ele diz assim, ó: liberei uma promessa e eu garanto a vitória. Mas ele diz, vai ter luta. Você vai ter que lutar, você vai ter que pegar a espada. Não existe essa de Deus liberar algo, irmão. Então, esqueça se alguma vez você ouviu assim, o evangelho, o evangelho da fantasia, onde diz, venha para Jesus para de sofrer, venha para Jesus a sua vitória. Mentira. Porque o evangelho da Bíblia, Jesus diz assim, ó: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então, toda a promessa que Jesus libera sobre a vida do homem e da mulher, ele fala, vai ter vitória. Mas você tem que precisar olhar e crer naquilo que eu estou liberando sobre a sua vida. Amém? Porque assim, no momento que a promessa é lançada, muitos têm atitude de querer, porque a promessa ela é boa, a promessa ela é agradável e a promessa ela é próspera. Mas no momento da caminhada, poucos perseveram.
A maioria das pessoas que Deus liberou promessa, irmão, no momento do ápice ali, principalmente dependendo do que foi liberado pelo profeta, a época ali chegou, o coração balançou, chorou, disse, eita glória, eu quero isso aí de Deus. Só que no momento que começou a caminhar, no momento que começou a vir as perseguições, nem todos continuaram a perseverar. Por quê? No momento que vem a aflição, irmão, a primeira coisa que você quer fazer é parar. Você começa agora a esquecer de quem liberou a promessa. Olha bem para cá. Quando Davi foi separado para rei, como foi que ficou a vida de Davi? Ficou boa? Eu creio que não. Porque sabe por quê? Porque até o momento que ele estava nas malhadas lá, cuidando das ovelhas do pai, matando urso escondido, matando leão escondido, ninguém estava vendo. Estava tudo top. Mas no momento que o profeta decide ir até a casa de Jessé para ungir a Davi como rei, a Bíblia diz que a tribulação agora começou. Sabe por quê? Porque toda a tribulação, irmão, ela só vem depois da unção. Ou seja, a tribulação da sua vida só vai vir depois da unção. Porque a atitude de querer, né? Muitas atitudes de querer, muitas das vezes, as pessoas até querem. Ela vai dizer assim, eu quero, Senhor. Mas, quando começa a vir as perseguições, poucos têm atitude. Então, enquanto você está na sua casa, né? Ou seja, na sua, sentadinho lá, tranquilinho, está tudo certo. Mas no dia que você olha para dentro de você assim, diz, Senhor, eu quero viver uma unção diferente. Eu quero isso aí para a minha vida. Aí você vai ver que vai começar uma perseguição. E é você que decide se você aceita continuar vivendo o estágio que você está, né? Ou se você começa agora a perseguir, ou se você aceita a perseguição para começar a viver na unção de Deus. Vocês estão aí? Então essa perseguição, diácono, ela vem para me matar? Não, claro que não. A perseguição, ela vai vir para me parar? Não. Ela vai vir para ver se você persevera. Porque esses homens estão aonde? Estão indo para um campo onde eles precisavam perseverar, sim ou não? Sim. Vocês estão comigo? Porque 40 dias, imagine aí, 40 dias, 12 homens, irmão. 12 homens foram para um lugar onde havia gigantes. 12 homens foram para um lugar, a um campo, onde eles não conheciam. Mas olha bem para cá. Você imagina, para imaginar isso comigo. A Bíblia vai dizer que esses homens eles percorreram toda aquela região. Eles subiram na montanha, eles foram até o sul, eles foram até o norte. Quando você lê toda a história aqui, você vai ver que eles perseguem ou caminham por toda aquela região, olhando cada canto daquela região. Mas foram apenas 12 homens e foram 40 dias. Agora olha bem para cá. Deus ele não cuidou desse povo durante esses 40 dias? Cuidou. Agora imagine se durante 40 dias Deus consegue cuidar de 12 homens que estavam ali em meio a gigantes, em meio a pessoas que tinham estatura maior do que eles. Imagine se fosse todo esse povo. Você acha que Deus não ia dar estratégia para eles conseguirem conquistar aquele lugar? Claro que sim. Mas o povo teve o quê? Teve medo, temeu, desistiu, não perseverou. Teve atitude no ápice quando Moisés separou. Disse assim, eu quero isso aí, foram até lá. Mas na hora de perseverar, desistiu. Veja comigo no versículo 31 e 32, o que é que vai dizer aí? Vai dizer assim, ó. Porém, os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir com aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado. E perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela, são homens de grande estatura. Então, olha bem para cá, irmão. A quarta coisa que a gente aprende aqui é, não tome decisão baseada em opiniões, né? Na multidão, a maioria, mas tome decisões baseadas em Deus. Não tome decisão baseada na maioria. Tome decisão baseada em Deus. Porque imagine, 10 homens chegam ali com um relato negativo, dizendo que aquela terra não era boa, que aquela terra tinha gigante, que aquela terra ali eles não conseguiriam conquistar, não ia conseguir penetrar porque as muralhas eram gigantes. Mas 2 homens apenas, eles chegam com um relato fiel. Eles dizem assim, ó, não, a gente vai conseguir conquistar sim. A gente vai conseguir entrar e tomar, porque Deus, Ele deu a nós. Vocês estão comigo? Então, ou seja, apenas 2, eles estavam convictos e prontos para perseverar. Então, tem coisas que Deus já falou ao teu respeito. E você muitas das vezes tomou uma atitude, dizer assim, é de Deus isso aí e eu quero. Mas,
à medida que as coisas foi chegando, ou seja, as críticas chegou, o medo chegou, a pressão chegou, você começou a se sentir inferiorizado e desistir, paralisar. Olha assim, quantas pessoas muitas das vezes ela recebeu algo de Deus, mas quando ela recebe uma crítica, quando ela recebe muitas das vezes o medo toma dentro dela, ou como ela está sob uma pressão, ela muitas das vezes quer recuar, ela desiste, ela não começa a perseverar diante daquilo que Deus liberou. Vocês estão aí? E muitas das vezes você vai ver que, irmão, que você vai começar a se lamentar. E o pior é que muitos começam agora a falar para as pessoas. Elas, além de elas se lamentar dentro dela mesma, dizem assim, rapaz, eu acho que isso aí que Deus me chamou, essa promessa aí não vai acontecer comigo não. E ela começa a procurar começa a falar com o outro. Só que a psicologia ela vai dizer assim, ó, que 80% das pessoas que te ouvem, ela só ouve por ouvir. 15% vai ouvir porque vai criar uma curiosidade para querer saber do que está acontecendo na sua vida. Apenas 5%, irmão, ele vai realmente ouvir o que você está falando e te ajudar. Sabe por quê? Olha, muitas das vezes quando você está passando uma situação de pressão, uma situação de aflição, aí você chega para alguém para contar que não está muito aí, nem entende muitas vezes aquilo que você vive. A primeira coisa que vai dizer assim, ó, quer ver um exemplo bem simples? Olha, muitas das vezes quando uma pessoa vai se abrir com outra sobre um cônjuge, ele vai dizer assim, menina, oxe, tá nessa situação, se fosse você eu largava. A fila anda. Olha se não é assim. Mas vem cá, quem fez a promessa do teu casamento? Quem fez a promessa da tua história? Não foi Deus? Mas se você não entender isso aí, você muitas das vezes vai dar ouvido a esse tipo de pessoa. Porque, irmão, poucos vai dizer assim, menina, tá passando por luta? Tá passando por aflição, por um momento difícil? Tá. Mas não foi Deus que fez a promessa? Persevera. Poucos vai dizer isso, irmão. A maioria vai dizer assim, ó, desiste, para, larga, pega outro. Por quê? Porque vai ouvir só pela curiosidade, não vai ouvir para dizer assim, ó, tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para pegar na sua mão para que você possa perseverar juntamente comigo. Estão comigo? Então você está aí? Amém. Porque esses homens, irmãos, eles estão diante de uma terra, né? Diante de uma terra que viram muitas das vezes coisas maravilhosas de Deus ali, viram ali cacho de uvas que para pegar era 2 homens, aí eu fico imaginando, a Bíblia vai dizer que eles pegaram cacho de uva com 2 homens. Imagina ali os figos e os romãs. A Bíblia vai dizer que em Israel, quando esse povo, eles comiam ali o romã, eles conseguiam trabalhar na sua vinha o dia inteiro, porque esse romã e o figo de Israel, ele tem uma substância que ele dá um nutriente que deixa a pessoa forte o dia todo. Ou seja, ele consegue trazer uma substância para o homem. Agora eu fico imaginando, imagine o de lá dessa terra. Eu creio que se os homens comessem, eles se tornavam o quê? Virava logo um Hulk, não? Irmão, porque imagine, se um cacho de uva, 2 homens passou a pegar, imagine as outras frutas. Então a promessa, ela é boa, ela é atraente, ela é próxima, ela é chamativa, amém? Por quê? Quem não quer chegar numa terra? Se você for parar para estudar a história, alguns historiadores vão dizer que não só as frutas ali era grande, mas que as vacas daquele lugar, as tetas da vaca era tão cheia de leite que ela arrastava pelo chão e respingava. Só para vocês terem ideia de como era aquela terra. Vocês estão aí? Lá em casa eu tenho 2 pinches. E se eu tivesse uma vaca dessa, eu botava eles para fora e deixava lá na minha garagem, amém? A boca não ia comprar leite tão cedo. Vocês estão comigo? Vocês teriam atitude ou não, irmão? Sim ou não? De ir para uma terra dessa? Sim ou não? Vocês estão aí mesmo? Então, com todo amor, com todo carinho, eu queria que você olhasse para o irmão do seu lado e diga assim, ó, mas tem gigante. Mas só pode mamar nas tetas dessa vaca, irmão? Quem persevera? Vocês estão aí? Mas é uma verdade, irmãos. Imagine, você acha que para aqueles homens usufruir diante daquelas coisas que Deus estava mostrando ali, diante daquela fartura, daquela terra que mandava leite e mel, se eles não perseverassem, eles iam conseguir? Claro que não. Deus queria testar o coração deles ali. Deixa eu ver se eles vão conseguir. Porque assim, a promessa de Deus, ela era verdadeira. Porque eles chegam num ambiente e realmente tudo que Deus falou era assim. Agora a grande questão é Deus dizer, é vocês que têm que tomar posse. Então esses homens precisavam perseverar. Por quê? Olha comigo aí no capítulo 14, versículo 4. O que ele vai dizer assim, ó? E diziam uns
aos outros: levantamos capitões e voltemos ao Egito. Vocês estão comigo? Então, olha bem para cá. Por eles não perseverar e passar agora a tomar decisão baseada pela multidão, eles colocaram no coração algo: é melhor que a gente volte para o Egito. Porque toda vez que você não dá ouvido, né, ao seu líder, ou você vai levantar líderes que vai te levantar ou que vai te levar para o Egito. Toda vez que você não dá ou não consegue dar ouvido ao seu líder, você vai levantar líderes que vai te levar para o Egito. E olha bem para cá se não é assim. Quantas pessoas, muitas das vezes, ela deixou de dar ouvido ao seu líder, que ia estar lhe direcionando, baseado na palavra, baseado naquilo que Deus falou ao coração dele, e passou a ouvir outras pessoas, e essas pessoas levou ele para o Egito. Quando eu falo Egito, tirou ele da presença do Senhor. Quantas pessoas estavam fervorosas na presença do Senhor, mas por dar ouvido a outras pessoas, voltaram para onde? Para o Egito. E quantos, por causa da vergonha, não teve coragem de voltar novamente para a presença do Senhor? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Porque Pedro vai dizer lá nas suas cartas que se o pecado ele me vence, eu viro servo de quem? Do pecado. Então muitas das vezes a quem você der ouvido, irmão, você vai acabar se tornando servo. Quinta coisa que a gente aprende aqui com essa história é: decisões tomadas sem a direção de Deus vai resultar em dor e sofrimento. Toda decisão tomada sem a aprovação de Deus vai nos resultar em dor e sofrimento. Olha comigo aí, nesse mesmo capítulo 14, versículo 34. E vai dizer assim, ó: segundo os números de dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Então olha bem para cá, irmão. 40 anos essa galera ficou ali presa no deserto. Por quê? Era para estar vivendo agora numa terra onde manda leite e mel, era para estar desfrutando ali de frutas maravilhosas, né? Desfrutando ali de gados ali, grande, gordo, era para todo mundo ter churrasco. Mas por que não teve? Porque eles não perseveraram diante daquilo que Deus falou. Vocês estão comigo? Eles tomaram uma decisão baseada naquilo que eles pensavam. E aí deu errado, deu dor e sofrimento. E que, quantas das vezes, irmãos, muitas das vezes eu creio que tem pessoas que já teve a coragem assim, de ir lá falar com o seu líder, que estava passando alguma situação difícil, mas no momento que você foi falar, talvez você esperava um tapinha nas costas, talvez você esperava alguém que ia concordar com a situação que você estava, mas muitas das vezes você saiu de um gabinete, ou seja, de uma conversa com o seu líder, uma conversa de confronto, e muitas das vezes você não gostou do que você ouviu, e aí você decidiu tomar uma decisão pelas suas próprias atitudes. E muitas das vezes, por você tomar decisões baseadas na sua atitude e não naquilo que você ouviu, por mais que fosse uma palavra dura, lhe gerou dor e sofrimento. Se você for parar para analisar quantas pessoas, aí o pastor disse: meu filho, ainda não está na hora de fazer tal coisa. E aí você saiu dali e você até ouviu, mas dentro do seu coração você botou assim: eu vou fazer do meu jeito, como eu acho, como eu penso. E o resultado disso aí, depois, lhe trouxe dor e sofrimento. Assim está sendo esse povo. Porque se Deus já tinha dado uma ordem, que eles tinham ali uma terra que mandasse leite e mel para eles alcançar, porque o coração deles agora estava pensando em voltar para o Egito? Estão comigo? Então vamos lá. E a maioria desse povo só entrou nesse vale aqui porque infelizmente murmuraram. E por causa da murmuração, pagou com 40 anos no deserto. Outra coisa que a gente aprende aqui, irmão, é: a promessa, ela só vem para quem confia. Ou seja, a promessa ela é lançada, mas para você alcançar, além de você perseverar, você precisa confiar. Porque se você não confiar, não tem como. Porque no momento que, muitas das vezes, ela é apresentada, muitos têm a atitude de querer. Mas ao longo da caminhada, as provações, ela pode colocar uma dúvida no seu coração, e a sua alma muitas das vezes diz assim: será mesmo que foi Deus que liberou essa promessa sobre a minha vida? Vocês estão aí? Então, só que essa dúvida, ela vai impedir você de alcançar. E nesse momento aí, é aí que você precisa perseverar. Porque se você não persevera, não tem como alcançar. Ah, como assim, diácono? Muitas das vezes você pode abrir a sua geladeira, irmão. Você vai ver lá, ela bonitinha lá, só com gelo. E aí você vai ter que dizer: persevera. Muitas das vezes você vai olhar o bolso, você vai meter a mão lá, você vai ver a mão sair pelo outro lado. Mas você vai ter que perseverar. Porque você vai ter que dizer assim: não foi Deus,
Vou confiar. Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, Deus vai testar primeiro. Deus vai liberar algo poderoso. Estou liberando algo poderoso na vida de Gil. E vai falar, e ali o profeta ali vai... A tampa da chaleira vai voar no dia, e ele vai tomar posse e vai chorar. Sim, mas e quando começar a passar primeiro pelo processo de provação até acontecer? Será que ele vai conseguir realmente passar pelo processo até o fim para ele alcançar? O grande problema é esse, que muitos na hora ali tomam atitude de dizer, eita, glória, é de Deus. Mas quando se trata de perseverar, poucos conseguem alcançar. Aleluia, Jesus. Então vamos lá. Então perseverar, por que perseverar? Porque Deus gosta, Deus valoriza, e quando você persevera, Ele faz acontecer. Amém? Vocês estão aí? Outra coisa que a gente aprende aqui é, nunca insista no caminho que Deus disse não. Vê comigo no versículo 20 aí. Versículo 20 do capítulo 13, veja assim, ó. E aqui Moisés falando, também, qual é a terra, se é grossa, se é magra, se nela há árvores ou se não há, esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E era aqueles dias, os dias das primícias das uvas. 23. E depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxe 2 homens, sobre uma viga, como também ramá e figos. Então olha bem para cá, irmão. Realmente, o que Deus falou, tinha aquela terra? Tinha. A terra mandava leite e mel? Sim. Só que esses homens no coração deles estavam querendo fazer o quê? Voltar para o Egito. Mas eles experimentaram. Não foram alguém que foram lá na terra e não viram. Foram alguém que foram na terra, foram alguém que experimentaram das coisas que estavam lá, foram alguém que viram olho nu, mas também eles apalparam. Então não foi mentira o que Deus falou. Mas o coração desses homens colocaram uma resistência para perseverar em tudo isso aí. Então, vamos lá. Quantas pessoas, muitas das vezes, elas não tomam atitude, né, que impede elas de perseverar naquilo que Deus chamou elas para viver, ou naquilo que elas estavam vivendo com Deus. Quantas pessoas não tomam atitude que impede elas de viver aquilo que estavam vivendo com Deus? Ou seja, elas estavam vivendo uma estação, já estavam vivendo próximo já de conseguir passar para uma nova estação, mas uma atitude dela impediu ela de passar para a próxima estação, onde Deus olhou e disse assim, ó, não está pronto ainda. Parecia que estava pronto, mas por causa de uma atitude, Deus disse, não, vai continuar na mesma estação, até que amadureça, para poder conseguir passar para a próxima estação. Vocês estão aí comigo? Então vamos lá. Então você tem que ter cuidado, irmão, com atitudes que podem muitas das vezes impedir você, né, de viver algo grande em Deus, ou de perseverar em Deus, ou muitas das vezes de fazer com que o seu irmão não persevere em Deus. Então olha bem para cá que eu queria entrar nisso aqui agora. Às vezes tem pessoas que ela tem atitudes que impedem, não só ela de viver algo grande em Deus, como muitas das vezes ela impede do irmão perseverar em Deus. Porque olha bem para cá, tem pessoas que muitas das vezes ela já está vivendo algo em Deus, mas muitas das vezes as pessoas que estão em volta dela, ou o irmão que está em volta dela, ainda não está no mesmo nível ou na mesma estação que ela. Não é que ela é melhor do que seu irmão, porém, aquilo que ela está vivendo, o seu irmão ainda não está vivendo, ele ainda não compreende. Mas tem pessoas que muitas das vezes, ela está vivendo um Jesus, ela já tem um tempo vivendo com Jesus, e ela quer pegar Jesus e empurrar a goela abaixo ao seu irmão que está do lado. Nunca vai, irmão. Em vez de você fazer com que esse irmão persevere em Jesus, ele vai desistir. Porque a sua atitude, em vez de você fazer com que ele olhasse para Jesus, através de você perseverasse, ele agora vai regredir. Olha se não é assim. Quantas pessoas a gente vê assim? Quantas vezes até tem pessoas que, por causa de roupa, né, ela toma uma atitude que faz o irmão, em vez de o irmão perseverar em Deus, esse irmão regride. Por quê? Às vezes passa pelo seu irmão, só porque o seu irmão não estava com calça, passa pelo irmão, viu o irmão, baixou as vistas, fingiu que não viu, nem a paz do Senhor deu. Você acha que aquela atitude, como é que entrou no coração desse irmão? Porque o irmão diz, oxê, fulano lá no culto ontem me abraçou, me deu um cheiro, me deu um shalom, e hoje só porque eu não estou de calça, não me deu a paz do Senhor. Quantas das vezes a gente vê pessoas fazendo isso aí, irmão? Quantos irmãos já fez isso? E uma atitude dessa está fazendo com que esse irmão persevere em Deus ou ele paralise em Deus? Vocês estão aí? Por quê? Então, a gente precisa entender uma coisa. Se a promessa existe, Deus chamou. Só que a gente precisa entender. As nossas atitudes, ela está fazendo com que eu persevere em Deus, as nossas atitudes estão fazendo com que meu irmão persevere em Deus, ou as minhas atitudes estão afastando meu irmão de Deus? Vocês estão comigo? Porque em Mateus, capítulo 18, versículo 6, a seguir, Jesus vai dizer assim, ó, que, ai,
do homem, por onde vier o quê? O escândalo. Né? E ele vai dizer, ai daquele que façam dos meus pequeninos cair ou pecar. Então olha bem para cá. Em outras palavras, irmão, se alguma atitude vai fazer com que o seu irmão não permaneça ou não persevere em Cristo, corta pela raiz. É melhor você evitar certas atitudes do que muitas das vezes a sua atitude fazer com que esse irmão não persevere na cruz, não persevere em conhecer a Jesus. Vocês estão aí? Porque assim, ó, o conhecimento sem o amor, ele destrói. Todo conhecimento sem o amor, ele destrói. Porque não adianta você conhecer a verdade e essa verdade não libertar você para você libertar alguém. Porque tem pessoas que muitas das vezes, ela, quando disse, conheceu a verdade. E ela quer pegar a pessoa, muitas vezes até para corrigir ou para liberar uma palavra, e ela libera de uma tal forma, tão áspera, que em vez de ela conseguir fazer com que essa pessoa entenda essa verdade, para ser liberta, para poder perseverar em Deus, essa pessoa não quer meia com Deus. Não por causa de Deus, mas por causa da atitude daquela pessoa. Que ela não compreendeu que não é porque você vive uma verdade hoje em Cristo, que não tem que ser em amor para passar para as pessoas. Quantas pessoas suas não chegou para outro irmão e teve uma atitude de dizer, ou aceita Jesus, ou tu vai para o inferno. Quando foi que Jesus pregou assim? Quando foi que a gente viu Jesus na Bíblia, em meio a pecadores, em meio a pessoas que estavam ali, naquele ambiente, prostituto, né? Cobrador de imposto? Quando foi que Jesus pregou assim? Jesus sempre pregou em amor. Jesus sempre pegava ali, lançava a palavra e deixava ali, para a decisão ser de quem? Deles. Ele lançava a semente, ó, e deixava lá, a decisão agora é de vocês. Vocês estão comigo? Então a gente precisa entender, irmão, atitudes ou perseverança. Né? Como você tem vivido em Jesus esses dias? Porque existe uma promessa para vocês nessa noite, amém? Existe uma promessa para você alcançar, mas também essa promessa, ela precisa alcançar os que estão em sua volta. Então cuidado, para que a sua atitude, né, ela não torne uma pedra de tropeço e que impeça o irmão de caminhar ou de perseverar em conhecer a Deus. Estão aí? Então volta comigo agora para o capítulo 13, versículo 27. Capítulo 13, 27, vai dizer assim, ó. E contaram-lhe e disseram, agora é os 12 que foram, voltando para trazer o relato para Moisés. E ele vai dizer assim, ó, pega comigo essa parte B. Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente essa terra mana leite. Verdadeiramente essa terra mana leite. Então, irmãos, eles viram tudo lá. A promessa, ela era verdadeira, e tudo que Deus falou era uma verdade. Agora, por que eles não alcançaram? Vocês querem saber por quê? Porque murmuraram e não perseveraram naquilo que era para perseverar. Porque imagine, os homens chegar diante de um lugar, irmão, imagine, Deus ele não disse assim, ó diácono, tá com sede? Tô, Jesus, tá vendo esse copo de água aí? Tá aí. E quando eu chegar perto, ele pegar a água e derramar. Não. Deus sabendo que eu tô com sede, ele disse, a água tá aí. Agora eu preciso o quê? Pegar e tomar. A mesma coisa são esses homens, irmão. Deus ele não fez ali uma, como é que se fala? Um engano. Deus não trouxe para eles ali uma historinha contada. Deus trouxe algo verídico. E eles contemplaram com seus olhos. Então, verdadeiramente, a terra era tudo que Deus falou. Mas o coração deles não perseveraram para poder alcançar. Que aí nesse capítulo 14, 24, olha o que é que vai dizer aí. Eu estou finalizando. A mensagem hoje é curta, mas é bem objetiva, amém? Capítulo 14, versículo 24, vai dizer assim, ó. Porém, o meu servo, Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra que entrou e a sua semente possuirá herança. Então, olha bem para cá, irmão. De 12 homens, somente 2 conseguiu alcançar a promessa. Por quê? A própria Bíblia vai dizer, o espírito que estava dentro de Caleb foi totalmente diferente. Ele disse, se Deus falou, vai acontecer. Independente de gigante, independente do que seja, vamos perseverar. Então só alcança quem persevera. Não tem como você alcançar uma promessa de Deus que liberou sobre a tua vida se você primeiro não alcançar. Vocês estão comigo? Porque a Bíblia vai dizer que em Mateus, capítulo 10, Jesus pega 12 homens também e dá uma missão. Só que antes dos 12, Jesus pega 70. E a Bíblia vai deixar dizer assim, que Jesus pega 70 homens e diz, todos enviando para uma missão. Esse que eu estou mandando vocês para meio de lobo, de escorpiões, porém, vocês vão curar, expulsar demônios, liberar minha palavra, e eles vão. E a Bíblia diz que quando eles voltam com o relato, Senhor, nós curamos, nós expulsamos demônios, e nós conseguimos fazer tudo aquilo que o Senhor falou. Jesus falou em meu nome. Porém, mais para frente, quando Jesus diz assim, ó,
vocês não conseguiram fazer tudo isso aí, mas agora vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí a Bíblia disse que os 70 começaram a cair fora porque disse, dura é essa palavra. Eles não perseveraram. Apenas 12, do qual 11 ficaram, perseveraram. E daí, diácono, o que aconteceu? O que aconteceu é que quando chega lá na igreja de Atos, só esses 11, eles conseguem alcançar uma promessa liberada por Jesus. Que promessa era essa? A promessa da vinda do Espírito Santo. Então, olha que Jesus diz assim, ó, Jesus liberou ali homens, mas eles não entenderam a missão. Mas os que entenderam, os que perseveraram, recebeu algo poderoso dentro deles, chamado Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que quando chegou na igreja de Atos, olha que o Espírito foi soprado sobre aquele lugar, esses 11 estavam lá e receberam. Sabe, irmão, que a gente aprende com isso? Que Deus ele tem algo grande e poderoso para essa geração nesses dias. Mas o grande problema é, quem é você nessa noite? Como você tem ouvido as promessas de Deus e colocado no seu coração? Porque é muito fácil, se você parar para analisar aqui, quando esse Moisés libera ali, esses homens, todos eles tiveram atitude. Quando Jesus falou para os 70, todos eles tiveram atitude de ir. Mas o grande problema não é você ter uma atitude. O grande problema é você perseverar diante da atitude que você tomou. Porque cada um de vocês que saiu da casa de vocês aqui hoje, vocês tiveram uma atitude de vir para o culto, sim ou não? Eu creio que a alma de muitos aqui gritou. Primeiro pelo cansaço do dia a dia. Talvez você só queria chegar na sua casa e descansar. Talvez você queria sair com o esposo, com o filho, mas você venceu. Você disse, não, eu vou lá. Então você teve uma atitude de vir para ouvir a palavra, para ouvir a Deus. Mas entenda uma coisa, se você não tomar, não perseverar, para dizer assim, ó, eu preciso pegar essa palavra agora, segurar ela, botar no meu coração, para você perseverar diante da palavra que está sendo liberada, você não vai conseguir alcançar uma promessa. Porque não se trata só de ter uma atitude, se trata de você dizer assim, ó, é isso que eu quero viver aí e perseverar diante dos embates, diante das lutas, diante das provações que vai vir primeiro para ver se você vai perseverar ou não. Porque só recebe quem persevera. Por que esse povo aqui ele perdeu de estar vivendo numa terra que mandava leite e mel, de estar vivendo algo poderoso em Deus? Porque infelizmente não perseveraram. E eles viram as mesmas coisas que aconteceu com os discípulos de Jesus. Porque Jesus não vai dizer que eles não experimentaram. Imagine aí. Experimentaram expulsar demônios, experimentaram botar a mão em pessoas e ser curada. E agora no momento que era para eles abrir o coração para dizer assim, Jesus, explica para a gente aí do que é que o Senhor está falando. Eles não tiveram essa atitude. Eles não perseveraram. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite para trazer, falar de ou atitude ou perseverança. E como é que você tem andado em Jesus nesses dias? Será que você tem perseverado mesmo diante das coisas que Ele liberou sobre a sua vida? Então é um tempo de a gente pensar, irmão. A gente precisa entrar nesse lugar rapidamente e pensar como a gente está vivendo em Deus. Porque não adianta a gente muitas das vezes dizer que ama Jesus, que quer alcançar as promessas de Jesus, se você não perseverar. Amém? Vai ser fácil, diácono? Não, nunca foi fácil. Jesus nunca chamou ninguém para uma missão fácil. Porém, Ele fala que aquele que perseverar até o fim, tem galardão. Amém? Então essa palavra que eu libero nessa noite, passo para a pastora em nome de Jesus.